Olá, muito bom dia, salve, salve, estamos aqui na PAN para mais um nossa revista radiofônica de todas as manhãs. Informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa quinta, 11 de abril de 2019, sejam bem-vindos. Cabe recurso, hein? Danilo Gentili é condenado à prisão por injúria contra a deputada Maria do Rosário. Prefiro ir preso a me ajoelhar para a patrulha, disse o humorista. Adeus asilo. Fundador do Wikileaks, Julian Assange, é preso na Embaixada do Equador em Londres. Rir, chorar e se assustar. De pernas para o ar 3. Superação, o milagre da fé e Suspiria. Prepare a pipoca porque daqui a pouquinho a gente fala das estreias no cinema. Esses são alguns destaques do Morning Show que tá apenas começando e você aí, ó, é o nosso convidado especial. Vem com a gente. Até às 11h30, como eu disse, estamos por aqui. Oi! Oi, Edgar, tudo bem, amor? Fala, Paulinha, como é que você tá? Eu tô ótima, e você? Ih, você tá meio desacelerada. O que tá acontecendo? Eu tô tentando ganhar tempo pra minha internet abrir aqui. Ajuda, Eu te ajudo. Eu posso te falar o seguinte. Esse programa é maravilhoso. Teremos uma hash aí, que é a seguinte. Posso já falar? Fala, hashtag. Hashtag revelações no Twitter. Revelações no Twitter. Revelações no Twitter. Baseada em quê, Edgar? Eu sei no que é baseada. Aham. Entendeu? Vou ter que contar uma longa história aqui pra você. Você viu a foto do buraco negro? A foto real e oficial desse buraco negro. Linda, eu vi né? esta foto ontem e estou lendo tudo para tentar o quê, Edgar? Compreender o que é esta grande foto. Como tiraram essa foto? Por que ela é tão importante, Edgar? E a questão é a seguinte, acredite, tiveram que mobilizar 200 cientistas de vários lugares do mundo e também organizar informações de 8 radiotelescópios espalhados pela Terra. Por que eles tiveram que fazer? Uma espécie de um telescópio do tamanho da Terra, Edgar. Enorme. Então eles pontuaram esses 8 para fazer um gigante e para ficar lá desde 2017, fazendo leituras em momentos propícios, compilando esses dados para chegar nessa foto que, na verdade, faz o quê? Confirma uma teoria de 100 anos atrás, desenvolvida por Albert Einstein. Nossa, Edgar. tá Eu acho que é incrível, basicamente isso, buraco negro para leigos, né? Tá incrível. O Einstein fez lá suas contas há 100 anos atrás, e aí ele meio que projetou que se existisse uma massa de densidade, um corpo de uma densidade altíssima, o que ele faria? Quase infinito. Teria um campo gravitacional tão forte que sugaria sugaria até a tudo luz. até a luz. Até a luz. Né, Mas Edgar? a Terra não é plana, Paulinho? Como é que é? Aí vai entrar numa É o outra da Pena que tá linha. perguntando, é o Vini? Inclusive, com a Terra plana, será que dá para fazer um telescópio em 8 pontos? Então, Fica a dúvida. essa é a questão. Bom, mas partindo do princípio que é redonda e que fez o telescópio e que o Einstein previu isso daí, que se existisse um corpo de uma densidade gigantesca, ele iria sugar tudo, inclusive a luz. E inclusive nas projeções dele, nas equações malucas de Einstein, ele já dizia o seguinte, Edgar, que se sugasse lá tudo, a gente poderia o quê? Visualizar o quê? O buraco negro não, mas esses eventos que aconteceriam em volta do buraco negro nessa sugação das coisas. E que isso seria circular, o que acabou se comprovando nessa foto. Quer dizer, Einstein tinha toda a razão. Gente. Não tô enrolando. Sério? É sério isso daí. Mesmo? Ele já havia previsto que era... porque eu estudei muito isso. E o que eu mais fiquei feliz, Edgar, dentro de todas essas contas loucas, que basicamente eu não entendi nada, a verdade é que eu tô tentando ler e compreender o que tudo isso quer dizer, existe a figura de uma garota. Pois é, nessa equipe desse EHT, que é o Telescópio Horizonte de Eventos, essa menina de 29 anos, a Catherine Bowman, que é doutora em Engenharia Elétrica e Ciências da Computação pelo MIT e professora visitante da Caltech, foi ela quem criou as soluções matemáticas para que a gente conseguisse ler essas informações que chegaram nesses telescópios. Porque se imagina uma imagem que tem que viajar através do espaço, né, por tanto tempo, como ela chega cheia de interferências. Então essa menina, ela criou contas para que essas interferências não atrapalhassem na captura da imagem. Ela basicamente está há 3 anos criando contas
para que esses telescópios tragam as informações e a gente realmente consiga ler a imagem, que é o que a gente viu hoje. Tô achando tudo incrível demais, É muito incrível, é a Catherine Bowman. Vocês podem procurar ela, quem gosta de seguir pessoas interessantes, né? Não gosta de blogueiras e tal. Tem aí uma cientista de estimação agora, essa menina Catherine Bowman. Inclusive no meu blog eu coloquei para vocês o vídeo dela no TED de 2007, onde ela explica esse trabalho, o que ela estava fazendo para que a gente conseguisse ver finalmente uma foto de um buraco negro, que é o que aconteceu agora, Edgar. jp.com.br/Paula Carvalho? Isso mesmo, Fefito, um grande blog aqui da coleção Jovem Pan. E é por isso que a gente hoje vai com essa hashtag revelações no Twitter. A gente quer mais fotos, mais revelações, mais prints. E claro que a gente quer ir para os CTs. Então participe do programa, hashtag revelações no Twitter, Edgar. Ô, Paulinha, teve gente que teve a ousadia de falar que a foto tava desfocada. E ela tá um pouco, sabe por quê? Mas olha a dificuldade. Ela tá. A pessoa não consegue tirar uma foto boa no celular dela em 50 metros de distância. Então, e quer reclamar da... A gente não tira uma selfie com foto. Mas é porque a imagem, ela excede a resolução máxima dos telescópios. Então, realmente, não é uma foto nítida, como, sei lá, como as pessoas esperavam ver. Já era impossível ver o buraco negro, gente, né? A gente já tá vendo. Tá bom, assim. Vamos ver se a próxima melhora, não sei. Sim. E se viagem no tempo acontece através do buraco negro, estarei indo para lá. Interestelar. Talvez para Parece o passado. a capa do... Sabe o que essa foto do buraco negro me revelou? Parece a capa de um álbum no Pearl Jam. Vê se você acha aí, Bruno. Quem é que tá lá? O Murilo? Vê se você acha aí. Binaural chama o disco. É o nome do álbum do Pearl Jam. Tem uma capa que é algo parecido com isso aí. Acho que é uma estrela, né? Que é uma estrela que roda em torno de si e dá um efeito parecido com esse da foto que a gente tá vendo aí do buraco negro. Isso da viagem no tempo é real do filme Interestelar. As pessoas entram no buraco negro e vão sair em outros... É outra dimensão, meus caros. Pois é, e é isso até que abre o TED da Kate, dessa menina que começou a fazer as contas, porque no Interestelar tem uma projeção do buraco negro. Olha ali, baseada no estudo de Einstein, que na verdade acaba de se comprovar com essa imagem. Tá um pouco mais desfocada. É um buraco negro gêmeo esse, não dá pra ler nem o nome ali, né? Junta dois, né? Podia ter uma resolução melhor essa daí. Pois é. Mas vamos em frente. Você pode interagir também aqui pelo nosso WhatsApp 11-931-17-1009. Hoje tá liberado. Você comenta aí as nossas discussões, os assuntos aqui que vão estar em pauta no Morning Show, tá bom? Mande mensagens em vídeo 11-931-17-1009. Aliás, para acompanhar o Morning Show em imagem, você pode fazer pelo aplicativo da PAN, pelo site jp.com.br, também em nossa transmissão pelo nosso canal no YouTube e também nas mídias sociais. Estamos no Instagram e no Facebook, tá bom? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na PAN, porque o Morning Show tá só começando. O humorista Danilo Gentili foi condenado ontem a 6 meses de detenção em regime semiaberto pelo crime de injúria contra a deputada federal Maria do Rosário, do PT. Em entrevista exclusiva ao programa Os Pingos nos Is da Jovem Pan, o apresentador afirmou que não fez nada de errado, aspas dele aí. Ainda que eu vá preso, eu prefiro ir preso a me ajoelhar para a patrulha, fecha aspas, declarou o apresentador do SBT. Vamos para os detalhes do caso, Vini. Ele ficou sabendo pela Jovem Pan, viu, Edgar, da condenação aí da prisão. Na entrevista ao Pingos nos Is, ele revelou que estava ali no meio de uma das gravações que ele fazia, quando viu lá pelo Twitter da Jovem Pan essa condenação de 6 anos e alguns dias... 6 meses, né? De 6 meses, perdão, e alguns dias aí de prisão para o Danilo Gentili. Obviamente que cabe ainda o recurso, né, Edgar? Agora, ele diz que esse embate aí com a Maria do Rosário já leva um tempo também, né? Os dois já se encontraram, inclusive, já na justiça. Ele disse até que em uma das oportunidades a Maria do Rosário chorou bastante. Ela alega que o Danilo Gentili tem uma postura covarde diante dela, porque ele tem milhões de seguidores no Twitter e acaba ali falando coisas que não deveria falar dela, incitando, né, todos aqueles seguidores dele contra a deputada, e que nessa ocasião ele falou que realmente é uma covardia usar a máquina do Estado para esmagar a liberdade de expressão de um cidadão,
e que isso agora só se reforçou com essa decisão agora da Justiça. Mas vamos ouvir um pouquinho mais aí da palavra do Danilo Gentili, do que ele acha dessa postura agora dele ser condenado num processo com a Maria do Rosário, que é de um partido que ele faz bastante críticas, mas que ele diz que está fazendo também do outro lado, e isso não acontece. Vamos ver. Mas eu acho que, vamos dizer, se tem alguma coisa positiva nisso tudo, é porque fica exposto como essa classe política, ela é autoritária e ela usa a máquina estatal para esmagar o cidadão, porque a Maria do Rosário fala o que quer um cidadão comum, como falou para mim. E quando a gente responde, a gente é condenado à prisão. E queria também deixar claro uma coisa: eu tenho feito piadas constantes no meu programa com o atual governo, desde que a gente voltou no ar. Então, pela minha vasta... É só procurar no YouTube meus shows, meu programa, você vai encontrar eu fazendo piada do governo que a Maria do Rosário representa e do atual governo da qual ela é oposição. E o único que dá problema é o que ela representa. Pois é, Edgar, então esse processo aí é relacionado a um vídeo que o Gentili publicou no dia 22 de março de 2016. Então, segundo a decisão da juíza, ele injuriou a deputada ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, atribuindo-lhe alcunha ofensiva, bem como expôs em tom de deboche a imagem dos servidores públicos federais e a Câmara dos Deputados. O que aconteceu na época? O Danilo recebeu um despacho oficial, né, da deputada Maria do Rosário, né, com uma moção de ofício censurando ali algumas declarações, alguns posts que ele fez pelo Twitter, fazendo aí comentários, piadas relacionadas à deputada. Na ocasião ele fez um vídeo, pegou esse despacho que ele recebeu pelos Correios, rasgou o documento e esfregou nas partes íntimas, colocou de volta no envelope pelo correio até o gabinete da Maria do Rosário em Brasília. Vamos ver um pouquinho dessa cena também. Tudo bom, pessoal? É o seguinte, eu recebi um Sedex e eu faço questão que vocês vejam. Esse daqui, ó. Quem que me mandou? Olha só. Esta senhora. O que essa senhora é? O que ela é? Deputada, opa! O que será que eu fiz que ela não gostou? Eu não faço ideia. Vamos ver, deixa eu ver. Tá aqui? Oh, meu Deus! Não vai dar pra ler porque eu rasguei. Oh, meu Deus, rasguei de novo. Eu fui ler, rasguei. Vossa Excelência, com todo respeito, pelo amor de Deus, hein? Só uma coisa, pra quem não viu no vídeo, quando aparece o nome deputada, ele tá tapando com os dedos as duas primeiras sílabas, então você lê primeiro a palavra puta e depois aparece deputada. Bom, então foi depois dessas cenas que motivaram aí o processo encaminhado pela Maria do Rosário contra o Danilo Gentili. Ele disse até ontem no Pingos também, né, Edgar? Que ele encarou esse ato dele aí achou que era um ato genuíno, porque dias antes ele tinha visto uma mulher defecando na foto do Bolsonaro no meio da rua. Então ele achou que eram ali atos parecidos, e aquele gesto daquela mulher acabou sendo exaltado, acabou sendo credenciado pela mídia na época. Então ele achou que o ato dele também seria. Bom, vamos à palavra da Maria do Rosário, que também se manifestou pelo Twitter e gravou um vídeo dizendo que esta condenação vai servir como uma convocação para a sociedade agora, para a sociedade entender que é preciso se manifestar com bom senso nas redes sociais. Tá sem lá, Vini. Tá sem Maria do Rosário? Então eu vou ler aqui, porque tem o vídeo também da Maria do Rosário, mas eu vou ler então o que ela escreveu. A condenação do senhor Danilo Gentili deve ser lida como uma convocação à sociedade para retomar o respeito, o bom senso no debate público, nas redes sociais e na vida. Compartilhe o trecho da sentença. Ela compartilhou aqui, inclusive, ela compartilhou um trecho, Edgar, em que a juíza coloca:
por derradeiro, em tom jocoso e lamentável, proferiu as seguintes palavras, né? Abre aspas para o Danilo Gentili. Sendo assim, Maria do Rosário, chegando a minha cartinha, abre ela, tira o conteúdo, sente aquele cheirinho do meu saco e abre a bunda e enfie bem no meio dela. Tudo isso aí que eu estou mandando para você. Tchau. Então, essas foram as palavras aí do Danilo Gentili no final daquele vídeo lá que a gente estava assistindo. E aí a Maria do Rosário completa dizendo que não pode haver impunidade, cabendo ao judiciário definir os termos da condenação. Considera a decisão um símbolo de que é possível preservar a liberdade de expressão e garantir a dignidade humana. Esta é uma vitória da democracia e da justiça. Pelo Twitter também, Edgar, agora só para a gente ir finalizando aqui e jogar para os comentários da bancada, o Danilo Gentili colocou: Ei Maria do Rosário, me ajude aqui. Aí já tratou, né, o humorista que com bom humor a situação. Inclusive na Jovem Pan também, ontem, durante os pingos, ele falou que está esperando para ver quem que vai levar os cigarros para ele na cadeia, né? E pelo Twitter ele brincou também: Ei Maria do Rosário, me ajude aqui. Prender não adianta nada, sou apenas uma vítima da sociedade. E aí, algumas opiniões também que foram colocadas ontem pelo Twitter. O jornalista Mário Sabino, do Antagonista, escreveu o seguinte: vamos ver se entendi a condenação do Gentili. Se eu achar uma piada a meu respeito de mau gosto, posso pedir a prisão do piadista e o juiz concede? Ou só se eu for político? O cantor Lobão escreveu: mas que merda é essa? Censura, autoritarismo, fim da liberdade de expressão. Alô, rapaziada, vamos subir a tag hashtag Danilo Livre com força. Simbora! Lobão com caixa alta, fazendo sempre, alusão ao Lula Livre aí, né? Na verdade, subiram uma hashtag ontem que foi parar até nos TT mundiais, na verdade não foi Danilo Livre, foi Gentili Livre, a hashtag que subiu. Marcelo Taz, que trabalhou com o Gentili na Band, no CQC. No Brasil, políticos têm imunidade contra processos, ao mesmo tempo que comediantes e jornalistas são processados por políticos. Quem perde é a livre expressão. Também colocou a hashtag Danilo Livre. A comediante Cris Paiva: o erro do Danilo foi fazer o vídeo em casa, comprar o celular. Se ele fosse num pátio de faculdade, ficasse pelado, cagasse no papel e chamasse de manifestação artística, tava de boa. Até ano passado estudava até lei de incentivo. O humorista Tom Cavalcante também escreveu que o humor que ajuda a ganhar consciência foi penalizado. Danilo Gentili, comediante na prisão, esgotaram-se as tratativas, diálogo entre as partes para não ter um grave crime. Acredito na justiça e torço para que esse mal entendido seja corrigido. Hashtag menos. E para fechar, o Gregório do Vivier do Porta dos Fundos escreveu: punitivismo jamais. Cadeias já estão lotadas de inocentes. Liberdade para todos os que não põem em risco a vida de ninguém. Lula, Danilo e nem da Rocinha. Virou tudo. Cada um interprete da maneira que quiser esse tweet do Vini, ainda que você tenha narrado o teor do vídeo da Maria do Rosário, a gente tem o vídeo aqui, recuperou, acho importante pôr lá. Vamos lá. Tem aí, Murilo, vai lá. Maria então. do Rosário, então. Final de dia de trabalho aqui na Câmara dos Deputados, depois da sessão, recebi a notícia de que Danilo Gentili foi condenado em ação que nós movemos contra ele em 2016 pela juíza doutora Maria Isabel do Prado, da 5ª Vara Criminal de São Paulo, no crime de injúria. Bem, a sentença, ela deve ser lida como um caráter pedagógico de que a impunidade não pode prevalecer em nenhuma forma quando se trata da honra das pessoas, quando se trata de humilhações, sobretudo daquilo que a lei considera como injúria. Eu até acredito que a sentença é uma convocação à sociedade brasileira para o bom senso, para que as pessoas usem as redes sociais com respeito, para que ninguém distrate o outro, para que ninguém utilize de pseudos brincadeiras quando na verdade seu objetivo é apenas o da humilhação. Tá aí, Edgar, então a palavra da deputada Maria do Rosário, aprovando aí essa decisão da justiça. A meu ver, um certo exagero. Acho que abre um precedente perigoso aí, essa prisão do Gentili. Eu acho que todo mundo tem o direito de se sentir
ofendido, difamado, caluniado e pode entrar com um processo na justiça sim, mas eu achei que a decisão, e aí não cabe nem a Maria do Rosário a crítica, né? Cabe à própria justiça, a decisão achei totalmente desproporcional ao que o Danilo acabou fazendo. Rapidinho, só um complemento, o presidente Jair Bolsonaro acabou de fazer um tweet há 6 minutos falando sobre isso. Ele disse o seguinte: me solidarizo com o apresentador e comediante Danilo Gentili ao exercer seu direito de livre expressão e sua profissão, da qual por vezes eu mesmo sou alvo, mas compreendo que são piadas e faz parte do jogo, algo que infelizmente vale para uns e não vale para outros. Esse agora que acabou de... Faz 6 minutos que ele fez esse post. Bom, quanto a isso, a gente pode abrir até um parênteses lá. O presidente deveria ter se pronunciado com a mesma presteza com relação à morte do cara lá no Rio. Mas peraí, deixa eu só, vamos para não sair do assunto. Acho leigamente que é um despropósito essa condenação, é uma coisa descabida, é uma ofensa. Você se sentiu ofendido? A Maria do Rosário, como qualquer outro cidadão, tem lá o seu direito de buscar, olha, eu me senti ofendido, eu quero que a justiça cuide disso, vou entrar com o processo. Agora, e o Caio vai poder nos dizer isso, por ser formada, por ser bacharel, né, em advocacia, se a juíza decidiu isso, Caio, é porque ela tem um embasamento no qual ela se apoia para determinar que é um caso de uma condenação mesmo. Né? Quando a gente vê essa politização em cima do caso, e aí, óbvio, vem direita contra esquerda, progressistas e conservadores, todo, vira no âmbito político as defesas daqui, as defesas dali. Parece meio descabido mesmo você ser condenado por uma questão de uma ofensa. Você se sentiu ofendido e vou lá querer processar. Até aí tudo bem. Mas a justiça aí adiante, esse negócio parece que não vai parar em pé, né? Na segunda instância, isso vai ser, ao que se pensa aí, né? Vai ser derrubado, né? Provavelmente sim, né? Bom, mesmo porque, né? Imagina se o Danilo não apela e vai preso. Agora, na questão Você imagina essa situação, Na Edgar? questão da politização, vai pra cima da Maria do Rosário. Ok, beleza, acho que até é um argumento. Mas a crítica aí teria que ser em cima da justiça. Então, da justiça que decidiu... Sim. Da juíza. Da juíza, né? E representante da justiça que decidiu pela prisão. Você intuiu muito bem, Edgar. Essa sentença ela vai ser reformada. É possível até que se entre com representação contra essa juíza, porque vai na contramão de toda uma jurisprudência, né? A gente sempre falou aqui que o nosso Código de Processo Penal, nosso processo penal em si, ele tem horror ao cárcere, né? Para a cadeia só vai a seleção brasileira do crime. As penas brandas de restrição de liberdade, elas são convertidas até pelo texto legal em restritivas de direito. Então você tem o serviço comunitário, multa, esse tipo de coisa. Então assim, tem considerações bem óbvias de natureza jurídica para fazer, inclusive de natureza política, né? Especialmente por causa da figura caricata da Maria do Rosário, aí na sua eterna cruzada a favor de bandidos, né? Isso vai desde um corrupto lavador de dinheiro como Lula até um estuprador assassino como o caso do Champinha. Mas eu acho que a gente pode enriquecer o debate com uma reflexão sobre liberdade de expressão como direito natural, né? E proteção contra a tirania do Estado. Ontem, eu afirmei aqui mesmo nesse programa que é próprio da arte estar na vanguarda social em termos de usos e costumes, né? Eu consegui me manter coerente aí nas últimas 24 horas. Atualmente, o Danilo Gentili é, sem dúvida, o maior ativista pela liberdade de expressão no Brasil. Ele é um verdadeiro ponta de lança no combate à cultura do politicamente correto. Para o nosso direito garantista, a liberdade de expressão, ela não se confunde com liberdade de ofender, mas se a gente revisitar a origem anglo-saxã de proteção legal à liberdade de expressão, portanto a gente está falando aqui de tradição inglesa e especialmente americana, o que a gente verifica? Que a liberdade de expressão por lá, que se chama de freedom of speech, ela permite a exposição de ideias que ofendam outras pessoas, exceto mediante emprego de força, fraude ou difamação, que é diferente de injúria e ofensa pessoal. Só que o que acontece lá? Ao governo e os agentes políticos do governo não é dada a prerrogativa de censura e de punição de opinião, como foi o caso aqui. Por que isso? Porque o Estado é monopolista por natureza, ele não tem competição nas suas atribuições. Aqui os exemplos mais óbvios, monopólio da força, monopólio de tributação. Portanto, a liberdade de expressão ela é uma proteção que o cidadão tem para que ele não seja silenciado por esse leviatã robesiano opressor
opressor, que é o governo. Né? Então, aqui é uma garantia da sociedade para divergência de opinião. Em oposição à tutela pública da liberdade de expressão, isso no âmbito privado, para o direito anglo-saxão, as organizações, essas sim, elas podem restringir esse direito, é o que se chama de speech codes, né? Então seria código de conduta, de fala, de linguagem. Então assim, olha, nessa empresa a gente se manifesta dentro dessas balizas de tal e tal forma com essa linguagem. Por quê? Porque você pode escolher trabalhar ou consumir produtos de outras empresas, de outras organizações. Não existe monopólio, isso vale para várias organizações da sociedade civil. Então, assim, voltando para o caso concreto, para a gente analisar de forma racional, a gente tem aqui uma agente do Estado usando a lei para suprimir divergência política, sob pretexto de ter a sua sensibilidade ofendida. E olha a loucura, a essa mesma agente do Estado, a essa mesma parlamentar, é dada como privilégio imunidade parlamentar para que a sua própria liberdade de expressão nunca seja cerceada. E é louco pensar nisso, que até nesse quesito os políticos se colocam acima de nós, né? O direito da gente falar o que a gente pensa. Então a reflexão filosófica que fica é o seguinte: qual o modelo de liberdade de expressão que nós deveríamos buscar enquanto sociedade? Seria uma interpretação restritiva desse direito, como é a atual legislação brasileira, ou uma interpretação ampla, como é a tradição inglesa e americana? E eu queria fechar com a provocação do Jordan Peterson, que é psicólogo canadense, então, portanto, é dessa tradição aí anglo-saxã. Ele diz o seguinte: para poder pensar, você precisa arriscar ser ofensivo. Então, a hashtag Gentili Livre. Deixa eu só, para ficar claro também para o ouvinte, quando você se refere ao termo tirania do Estado, você está, no caso, endereçando isso ao judiciário, a questão do judiciário no papel da juíza ali, que desferiu a pena ali, ou no caso da agente pública, do agente público na figura da Maria do Rosário? O poder ele sempre tende não só a querer se perpetuar, como querer aumentar. Então, a tirania, ela é, vamos dizer assim, praticamente decorrente de uma situação em que você tem fortes e fracos. A tendência natural do ser humano é sempre ambicionar mais, é sempre querer mais. Então eu falo num sentido filosófico e cabe ao sistema, né, e à organização constitucional e à organização do Estado a gente frear esses impulsos naturais humanos. Uhum. Mais algo? Vamos lá? Eu queria falar algo rapidinho aqui. Claro, óbvio que a sentença é pesada. É de se surpreender que a sentença é pesada. Eu concordo com o Vini e o Eds no sentido de que a gente não tem que colocar isso na conta da Maria do Rosário. E se entender por que a sentença veio tão pesada com a justiça. Porque a Maria do Rosário fez o que qualquer outro cidadão teria o direito de fazer, que é procurar os seus direitos quando se sentir ofendido. Mas para o Gentili e pelo argumento do Caio, não, porque ela é uma figura que está ali respaldada com a força do Estado, né? Mas ela não pode ser ofendida da mesma maneira porque ela tem cargo público? Eu penso que sim. Como cidadã também, eu penso que sim. Mas só para deixar claro que eu entendi o pensamento do Caio. Só que eu acho que a gente também não pode deixar determinadas coisas que ofendam a gente passar batidas. Tem o caso do... Aliás, eu separei aqui alguns tweets do Danilo Gentili. E eu acho mesmo que existe uma grande diferença entre liberdade de expressão e liberdade de agressão. As pessoas costumam usar da palavra hipersensibilidade, mas, de fato, alguns temas são muito sensíveis para algumas pessoas. Por exemplo, entendo os velhos de Higienópolis temerem o metrô. A última vez que chegaram perto de um vagão, foram parar em Auschwitz. O Danilo Gentili, na época que tweetou isso, obviamente uma piada com o nazismo, foi se encontrar com membros da congregação israelita de São Paulo para poder desfazer esse mal-entendido. O cara esperou uma gostosa ficar bêbada para transar com ela. Todos sabemos o nome que se dá para um cara desses. Gênio. Para mim, é estuprador. Algumas mulheres não devem ter ficado felizes com isso. Hoje, Renato Russo completaria 52 anos, se usasse camisinha. Para quem é portador do vírus HIV e hoje em dia vive em tratamento e não passa por a epidemia como ela era nos anos 80, começo dos anos 90, que ela era sentença de morte, isso é extremamente ofensivo. Esses são alguns dos tweets que, assim, podem ser engraçados para boa parte da população que não viveu o nazismo, que nunca foi estuprada, ou que acha que a vítima leva a culpa quando a mulher bebe um pouquinho mais ou usa saia curta. Sim. Para essas pessoas é extremamente ofensivo. Tem um outro caso, Danilo Gentili, que assim, em 2013,
no Agora é Tarde, ele ironizou uma mulher chamada Michele, que morava em Quipapá, no interior de Pernambuco, e ela era ama de leite, ela era a maior doadora de leite materno do estado de Pernambuco. Eu sei desse caso. Ele atrelou ela à masturbação, falando de espanhola, que era algo, uma técnica sexual aí, um fetiche. Comparou ela com Kids Bengala para ver quem produziria mais leite, tire você mesmo suas próprias conclusões, e encerrou comparando-a a uma vaca. Essas piadas fizeram com que ela, o marido e os filhos tivessem que se mudar de cidade. Vítima de chacota, de bullying, de perseguição. Que ótimo que a gente tem liberdade de expressão. O que eu quero dizer com isso é, dá para fazer humor sem ofender tanta gente. Dá pra fazer humor sem ser tão extremo. Eu acho ótimo esse contraponto que você traz, Fefito, e eu pergunto pro Caio novamente. Esse histórico, aí podemos considerar de piadas de mau gosto, grosseiras, sem entrar no mérito se você acha o Danilo Gentili medíocre ou o cara gênio. Você acha que esse histórico motivou a juíza na hora de dar a sentença? Não poderia. Não poderia. Essa é a questão, né? Acho que ele não tá respondendo por nada disso, soma né? Isso não está descrito nesse processo específico aqui. E a grande diferença entre todos esses casos que o Danilo que o Fefito trouxe e o caso concreto que a gente está analisando na pauta é que nesse caso a gente está falando de uma crítica a um agente do Estado. Né? Mas, Caio, então essa é a diferença fundamental que embasou toda a minha argumentação com base no modelo de liberdade de expressão que a gente quer, fundado na luta contra a tirania e a opressão estatal. Mas, Caio, no vídeo que a gente viu, ele insinua que ela é puta. Ele cobre de e da palavra deputada por duas vezes. Isso o vídeo mostrou. E o vídeo mostra claramente que insinua que ela é puta. Aliás, desculpa eu ter que falar essa palavra no rádio essa hora da manhã, você tá com crianças na sala, mas claramente a gente vê isso. Enquanto pessoa física, ela tem o direito de se ofender. E eu não tô aqui pra ficar dizendo que o Danilo Gentili tem ou não fazer. Ele faz o que ele quiser da vida dele. Eu só acho que as pessoas, quando fazem humor e fazem esse tipo de piada, elas têm que tomar o mínimo de cuidado para não ferir sensibilidades ou mesmo reproduzir alguns discursos que são muito agressivos a muitas mulheres, por exemplo. Bom. Agora, a decisão da justiça é da justiça. Eu tenho certeza que ela vai ser derrubada, vai ser revista. Mas ele devia aproveitar essa oportunidade para rever a maneira como o humor dele acaba por ofender algumas pessoas em determinados momentos. Claro que tem piadas dele que são maravilhosas. Quem não lembra do repórter que ele fazia lá no CQC? Era incrível, o repórter inexperiente. O Danilo Gentili fez coisas muito boas. O The Noite é um programa muito legal. Só que às vezes as piadas dele passam do ponto, de fato. Eu acho que a gente acomodou bem aqui as opiniões de ambos os lados, os fatos e o que pensa cada um aqui. Vamos em frente. Agora vamos falar aqui de um evento organizado pelo Ministério da Agricultura e pela Confederação Nacional de Agricultura. Jair Bolsonaro jantou ontem com embaixadores de países árabes e de maioria islâmica. Ele discursou rapidamente. A gente pode inclusive ouvir um trechinho da fala do presidente. Vamos lá. A gente está aguardando o discurso do Bolsonaro. Ah lá, estamos lá. E pelo prazer de desfrutar do convívio dos senhores. E que esses laços comerciais cada vez mais se transformem em laços de amizade, de respeito e de fraternidade. Muito obrigado a todos vocês e o nosso governo está de braços abertos a todos, sem exceção. Tá aí. Vamos lá, ouvir Zé Maria Trindade agora diretamente de Brasília. Zé, esse é um aceno importante aí, uma vez que o Brasil tem fortes laços comerciais com toda a comunidade árabe, especificamente na exportação de proteína animal. Vamos lá, o que você pode dizer a respeito disso, que vem logo na sequência do encontro de toda essa movimentação de aproximação unilateral com Israel, né? Bom dia, Zé. É isso, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, Edgar, desde a aproximação do presidente Jair Bolsonaro com Israel, houve ali o prurido público, né, que o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, nega, diz que não há mal-estar e que não há nenhum tipo de... ele chega a dizer que não há nenhum tipo de sacudida nas relações, mas há sim. Desde o início, Ibrahim Alzenben, que é o representante da comunidade islâmica aqui no Brasil, ele vem reclamando que procurava o presidente, procurava o governo há muito tempo e não tinha
resposta. A primeira a sentir essas reações foi a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que não é só ministra, ela é uma militante da causa do agronegócio e desde quando chegou no Congresso Nacional continuou a sua militância e ela sabe muito bem. Existem plantas de frigoríficos aqui especializadas em abater para países islâmicos que seguem o Alcorão, né? São animais abatidos com a cabeça virada para a Meca, há uma série de questões lá, que a gente tem uma espada específica e tal, é muito, muito complicado desfazer isso ou montar uma planta assim em outro país. E, diante disso, o Brasil entendeu que não haveria descontinuidade na exportação de proteínas animais. O Brasil tem relação com 51 países que têm maioria islâmica. Então, diante dessa pressão, o presidente Jair Bolsonaro foi nesse jantar na CNA, Confederação Nacional da Agricultura, com a participação da ministra Tereza Cristina e o ministro das Relações Exteriores. Foi tudo muito bem, mas no final o Ibrahim Alzeben mostrou claramente, né, de que existe um recado ao presidente Jair Bolsonaro e ao Brasil. Ele diz com todas as letras: este conflito não é do Brasil. Fiquem longe deste conflito e ganharão o mundo. As expressões do representante islâmico no Brasil mostram claramente de que houve, sim, um incômodo muito grande com a abertura do escritório de negócios em Jerusalém e a proposta de transferir a embaixada para Jerusalém. Então, agora cabe ao governo entender ou não esse recado e seguir, porque a ideia do presidente Jair Bolsonaro é de que o Brasil é independente para fazer as relações que quiser e traçar com qual país, ou mais ou menos, esse tipo de relação, em que negócios à parte. É uma situação de dúvida aí, né, Zé, em relação à possível retaliação, né? Não está claro até que ponto os Estados Árabes podem se organizar, especialmente os muçulmanos, né, para retaliar o Brasil em relação a esse novo apoio, esse endosso a Israel. Só de novo dizem, Caio, que não há, dizem que não há nem condições de montar plantas frigoríficas assim de uma forma rápida, eles têm que aprovar, existe um acompanhamento de representantes deles, então não é tão simples assim mesmo, não. Sorte nossa, né, porque esse método, né, de manejo, segundo as regras do Corão, né, de abate, né, o tal do halal, ele tem toda uma curva, realmente toda uma curva de aprendizado, né, todo um know-how, uma expertise, que seria um desperdício a gente perder essas oportunidades comerciais. É importante sempre frisar, viu, Edgar, que Israel sozinho, apesar de ser um grande parceiro, um parceiro estratégico, especialmente em tecnologia, ele não tem potencial para compensar uma perda tão vultosa que pode chegar aí a 20 bilhões se a gente juntar os países árabes e os muçulmanos não árabes também na conta. Então, é uma situação para a gente prestar bastante atenção. Foi a primeira preocupação que veio, né, em mente, né, a partir dessa aproximação, tudo, né? Mas eu acho que essa conversa já é um indício desse primeiro passo, ainda que tímido, podemos considerar assim, né, no sentido de fazer prevalecer esses acordos comerciais nesses trâmites tão específicos, né, Trindade, como você colocou aí. Obrigado, viu, Trindade, pelas informações. Bom trabalho para você aí em Brasília, meu camarada. É isso, obrigado, bom dia. Vamos lá, vamos finalizar esse bloco aqui, falar do jornalista e apresentador Fernando Vanucci. O Fefito, ele está internado e parece que é grave, né, a situação. Pois é, a informação foi dada em primeira mão pelo Flávio Rico, colunista do Portal UOL. O Fernando Vanucci foi internado na madrugada dessa quarta-feira no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, aqui em São Paulo. O quadro dele é de problema cardíaco. O hospital, inclusive, já soltou uma nota dizendo que o Fernando Antônio Vanucci Braz, de 68 anos, está internado. O quadro é considerado estável, mas não há previsão de alta hospitalar. O hospital, no entanto, não confirmou nem negou qual problema cardíaco ou se era de fato um problema cardíaco. Mas os amigos do apresentador confirmam todos que esse é um dos motivos que o levou à internação. Ele está desde 2014 trabalhando na Rede Brasil de televisão, já teve passagens pela Rede TV,
pela Globo. A gente se lembra do episódio do biscoito, em que ele apareceu comendo um biscoito na volta de uma reportagem e tudo mais. Ele saiu da Globo em 1998. E permaneceu como um dos grandes nomes do esporte da Globo por muito tempo, né? Pois é, com grandes bordões, inclusive. Todo mundo lembra do Fernando Vanucci. Ele marcou uma época. Veio numa sequência do Léo Batista, do Léo Batista, exatamente. Ele marcou uma época na televisão brasileira, especialmente no noticiário de esportes. Mas ainda no noticiário de esportes, eu acabei de ver aqui também uma outra informação, e essa chegou em cima da hora, vou fugir um pouco do roteiro para acrescentar essa. O Reginaldo Leme também está internado. O Reginaldo Leme, que é comentarista de Fórmula 1, ele está internado no Hospital Albert Einstein com pneumonia e erisipela. E detalhe, ele estava pronto para cobrir o Grande Prêmio da China, que seria o 10º Grande Prêmio de Fórmula 1 da história. E ele vai ter que ficar de fora do 10º Grande Prêmio de Fórmula 1. Ele trabalha há mais de 4 décadas com Fórmula 1, é o maior especialista no assunto do país. Ele se sentiu mal quando estava no Rio Grande do Sul para a transmissão da Stock Car esse ano. Passou mal no local, foi diagnosticado com pneumonia, embarcou aqui para São Paulo e aí permaneceu no Hospital Albert Einstein logo depois que foi ao médico. Ele ainda apresentou inflamação na perna esquerda. Mas o estado dele é estável, ele tá bem, tá lúcido, tá conversando com todo mundo, tá esperando agora conseguir alta do hospital. 2 grandes nomes do esporte no momento. Quem também tá complicado internado no Albert Einstein é o Rei Pelé, né? Pois é, cara, bem lembrado. Também 3 ícones do esporte, digamos assim. Pois né? é verdade. Ontem soltaram até um boletim médico dizendo que até ele está num bom estado de saúde, vai ter que passar por uma cirurgia nos próximos dias, mas também está nessa situação. Caramba. Falado então, agora 10 horas 41 minutos, horário de Brasília. A importância da reforma da Previdência, a Jovem Pan está exibindo todos os dias aqui durante a programação depoimentos de entusiastas da reforma. Agora a gente vai ouvir o João Carlos Brega, que é presidente da Whirlpool no Brasil. Nos últimos anos, a maior recessão econômica da sua história. E todos nós, em maior ou menor grau, somos impactados por ela. Desemprego, empresas com ociosidade, hospitais que não funcionam, etc. Isso se deve porque o governo gasta mais do que arrecada. Temos 2 soluções para isso. Ou aumentamos impostos, que é fora de questão, ou fazemos reformas para reduzir esses gastos do governo. Em 2019, temos uma oportunidade única. Primeiro ano de governo presidencial, primeiro ano no Congresso. E as reformas, se forem feitas rapidamente, de forma abrangente e profunda, poderão colocar o Brasil novamente no rumo de crescimento. Hoje, no Congresso Nacional, temos a primeira e mais importante das reformas, a reforma da Previdência. Se você, como eu, não concorda que o governo gaste 10 vezes mais em Previdência do que educação, participe, chame seu deputado, chame seu senador, manifeste seu desejo que essa reforma seja aprovada. A reforma da Previdência é necessária, é fundamental. Todos juntos pela reforma. Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil. Tá aí, você pode interagir com a gente, dando sua opinião sobre a reforma, entrando nesse assunto aqui pela Jovem Pan, que tem uma linha especial para isso, é o 11 97465 1630. Você envia uma mensagem de vídeo com sua opinião sobre a reforma. E a gente segue em frente agora no Morning Show com mais uma notícia que chegou aí, tomando conta, né, do noticiário. O fundador do portal Wikileaks, o Julian Assange, foi preso hoje na Embaixada do Equador em Londres. E é para a capital da Inglaterra que a gente vai agora conversar com o nosso correspondente por lá, Ulisses Neto. Bom dia, Ulisses. Por que ele foi preso? Boa tarde já para você aí em Londres. Tá frio ou tá calor aí? Nada, Edgar. Já começou a primavera no hemisfério norte. Começou a esquentar, então, né? Cada vez melhor. Começou a esquentar, mas é que o quente pro inglês é frio aí no Brasil, né? Imagina. Ainda mais para os ouvintes que são do Rio de Janeiro, por exemplo. O quente aqui hoje são 12 graus. Então, acho que no Rio de Janeiro ia ter gente andando até de luva e por aí. Mas enfim, Edgar, a história é que o Julian Assange foi preso hoje na região de Knightsbridge, que é a sede onde fica a Embaixada do Equador aqui em Londres. Uma cena até que foi capturada pelas imagens de uma emissora de televisão da Rússia, a RT, né, Russia Today, e mostrou ele relutando à prisão, tentando reagir à prisão.
mais para fazer alguma declaração para os seus simpatizantes que estavam na porta da Embaixada do Equador e para as câmeras de televisão do que qualquer outra coisa. Mas o que chamou a atenção foi que a polícia britânica entrou na Embaixada equatoriana. E isso só poderia acontecer com a anuência, com a autorização do governo equatoriano, o que marca uma mudança radical na postura de Quito, no caso do fundador do Wikileaks. Para quem não se lembra, o Julian Assange está sendo perseguido, ou pelo menos ameaçado de processo nos Estados Unidos, porque ele vazou, o site dele vazou documentos confidenciais da diplomacia americana e de outros países também, até de empresas. O Wikileaks é conhecido por vazar documentos secretos. Em 2012, ele se refugiou na embaixada lá do Equador e hoje acabou sendo entregue às autoridades aqui da Inglaterra. Vamos ouvir o presidente do Equador, Lenín Moreno, explicando o porquê dessa mudança de posição do país dele. Buenos días. Ecuador es un país generoso y de brazos abiertos. El nuestro es un gobierno respetuoso de los principios del derecho internacional, entre ellos la institución del asilo. El concederlo o retirarlo es facultad soberana del Estado ecuatoriano. Hoy anuncio que la conducta irrespetuosa y agresiva del señor Julian Assange, las declaraciones descorteses y amenazantes de su organización aliada en contra del Ecuador e, sobretudo, esse é o presidente do Equador, Lenín Moreno, Edgar, e ele seguiu falando, inclusive, que houve uma quebra nessa relação de confiança entre o Julian Assange e o governo equatoriano, que o Assange continuou vazando dados de outros governos ao redor do mundo, mas, no final das contas, o que a gente sabe é que há uma disputa política importante, porque o Lenín Moreno, embora venha do mesmo grupo do presidente Rafael Correa, ele está tentando quebrar com vários pontos do legado do Correa, né? Ele não é um presidente bolivariano como era o Rafael Correa, e um dos pontos é esse: ele retirou o asilo político dado ao Julian Assange. Mas há um compromisso, antes de encerrar rapidinho, que o Lenín Moreno exigiu que as autoridades britânicas não deportem o Julian Assange para um país em que ele pode ser condenado à morte. E o ponto central dessa questão é que os Estados Unidos querem o Julian Assange para processá-lo em seu território, mas, de acordo com esse tratado firmado entre Equador e Grã-Bretanha, ele não poderá ser condenado à morte, mas pode pegar prisão perpétua lá nos Estados Unidos, por exemplo, por ter vazado esses documentos secretos. E nesses documentos aí, Caio, tinha revelações da atuação dos Estados Unidos no Afeganistão, né, no Iraque. E alguns o veem como um herói ali, né, o Assange, né? Outros como vilão, como um traíra, né? Vamos lá, o que você pensa a respeito aí desse personagem já, né? Dá para dizer que o Assange virou um personagem do mundo, né? Sim, ele é um personagem mesmo, assim, entre herói e vilão, a certeza que a gente tem é que ele é um vassalo de tiranias, né? Ele é seletivo nas informações que ele divulga, ele tem uma agenda política incoerente, uma agenda política oportunista. Recentemente foi ele que vazou os e-mails da campanha da Hillary Clinton, né, do Partido Democrata, em 2016. E aí eu fico pensando, né, quem que é mais tirano? Aquele regime que restringe informação privilegiada, estratégica, ou aquela pessoa que avoca para si o direito de divulgar essas informações de forma parcial e seletiva, né? Um conservador, ele tem horror a esse nível de discricionariedade, de poder discricionário concentrado num único indivíduo, especialmente um indivíduo não eleito. E como bem observou aí o Ulisses, essa expulsão ela é mesmo um reflexo de uma guinada na política do Equador. O asilo foi mesmo concedido pelo Rafael Correa, que está agora em alto exílio na Bélgica por envolvimento aí num sequestro. Ele é procurado. E o que ele quis naquela época foi literalmente ganhar uma credencial anti-imperialista, porque fazia sentido quando a América Latina foi assolada aí por uma onda vermelha e a maioria dos governos nacionais eram de esquerda. Ulisses, para a gente fechar aí uma linhazinha. De fato, existe essa quebra, né, no governo do Equador, na questão ideológica, entre o Rafael Correa e o Lenín Moreno, e a gente pode colocar a situação toda como dadas as devidas proporções, evidentemente, com o caso Cesare Battisti, né, em que foi concedido um refúgio, no caso Brasil, né, um asilo político, numa questão que era um pouco além dos interesses nacionais, né?
O Brasil não é questionável ter dado o asilo ao Cesare Battisti naquela época, e a questão, no caso, o Rafael Correa e Julian Assange também muito parecido, porque o Equador não tinha interesse direto nenhum ali, né? No caso do Julian Assange, e agora essa mudança de linha ideológica no governo resultou na entrega dele para as autoridades, e o governo britânico o buscava, né, tentava fazer essa prisão, porque ele descumpriu uma ordem que foi baseada nas acusações de assédio sexual que vinham lá da Suécia. Esse caso já foi encerrado na Suécia, foi arquivado, mas os britânicos estão levando adiante agora, porque ele descumpriu a ordem de prisão aqui em Londres. Deixa eu só tirar uma dúvida que ficou aqui depois que o Caio falou, né? Que você falou que ele é um vassalo, né? De alguma linha ideológica e tal. Os e-mails que ele vazou da Hillary, teoricamente, a Hillary tem um pensamento alinhado com o que teria, vamos lá, imaginar o Assange. A ideia é que tinha relação com grupos políticos na Rússia. Mas era para o quê? Prejudicá-la, né? De alguma maneira prejudicá-la. E aí ele também faz esse alinhamento e revela, vaza dados de Equador durante o governo do Rafael Correa, como o Ulisses trouxe pra gente aí. A melhor demonstração do caráter dessa figura aí... Na minha pergunta, desculpa, Caio, não há uma quer dizer, essas ações, nesses dois lados que eu coloco, não derruba um pouco esse pensamento que você falou, porque de ser vassalo de uma linha ideológica? Porque cada hora ele está num lugar, ele é incoerente e oportunista, né? Inclusive, o testemunho do caráter dele é a nota oficial do Wikileaks. Ele fala o seguinte, abre aspas, se o presidente Moreno, então o equatoriano, quiser encerrar ilegalmente o asilo de um refugiado para encobrir um escândalo de corrupção no exterior, a história não será gentil. Cadê o idealismo? Né? Então, se ele tem posse de uma informação que supostamente deveria vir a público, né, de um mal feito, ele não pode divulgá-la conforme a sua circunstância e conveniência, né? Então não tem idealismo nenhum, é pura chantagem, é assim que ele opera. Ulisses, foi me surgindo um monte de curiosidade aqui agora, porque você falou, né, ele estava na Embaixada do Equador, eu não sei, você deve ter lido aí na imprensa britânica, né, o dia a dia dele, né, do Julian Assange na Embaixada, né? Quer dizer, ele fica lá, as forças de outros países, no caso, a força americana não pode entrar, enfim, ninguém pode entrar porque o território pertence em qualquer embaixada ao seu país de origem, né? Agora, ele ficava ali, vivendo ali dentro, às custas de um governo equatoriano. Como é que você pode dizer pra gente que era o dia a dia, o cotidiano de Julian Assange entre muros aí? Mesmo na época do Rafael Correa, viu, Edgar, já era uma grande questão lá no Equador, porque, primeiro, custou caro não só para as autoridades equatorianas, como também britânicas. Durante vários anos, o Reino Unido manteve um policial plantado na porta da embaixada equatoriana, caso o Julian Assange tentasse fugir ou tentasse sair dali. Então, custou caro para os dois lados. E mudou a rotina da representação diplomática equatoriana. A gente sabe que o Equador é um país pequeno da América Latina, ou seja, é um país que tem muitas dificuldades financeiras, e a representação diplomática deles em Londres não é um prédio como da Embaixada dos Estados Unidos, né? E o Assange acabou ocupando uma ala, um pedaço dessa embaixada que virou um escritório pessoal dele, em que ativistas, apoiadores do Assange tinham um acesso quase que frequente. Ele tinha o próprio servidor de internet, que não confiava nas autoridades equatorianas nem britânicas. Tudo isso mudou muito a realidade ali da representação diplomática e tinha virado um estorvo, sem dúvida alguma, para o governo do Equador. Só que o Rafael Correa não queria passar pelo constrangimento de revogar o asilo político. E o Lenin Moreno aproveitou a ocasião, já que ele tem uma linha ideológica diferente do antecessor dele, embora tenha até escalado na política equatoriana por causa do Rafael Correa, aproveitou o ensejo para encerrar essa questão que já vinha sendo um fardo mesmo para os equatorianos há bastante tempo. E pensando aqui enquanto você falava, será que o Lenin Moreno é contente, é feliz com o nome que tem? Ele é de esquerda. Em tese, ele é um presidente de esquerda, né? Ou era. Mas ele tem... Baseado nessa ação aí, enfim. Sim, claro. Valeu, mas não deixa de ser uma situação... Era uma situação bem complicada mesmo para o governo do Equador. Sim. Eles se meteram em algo que era muito maior do que a diplomacia equatoriana, vamos colocar assim, e acabou se transformando num grande estorvo para o governo de Quito. Valeu, Ulisses. Obrigado pelas informações. Um abraço para você. Bom trabalho aí em Londres, meu querido. Até mais, um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Agora 11 horas em ponto, horário de Brasília.
Vamos em frente. Vamos lá. 11 seguindo. e 7. Valeu, Faustão. Aqui nós vamos falar de um assunto agora que envolve assim, muito mistério. É muito misterioso. Terror. Olha, o filme The 27 Club, o Clube dos 27, ganhou o seu primeiro trailer. Vamos ver um trechinho aí. Solta, por favor. Tá ouvindo aí, né, Edgar? Você não gostou, já vi pela tua cara. Não é. Esse filme, ele é enigmático. Ele pode ele é tosco, Paulinho. Olha filme essa direção. Conte. Eu acho que ele é um filme tosco, mas que trata de um assunto muito misterioso da história da música. Que é essa história do Clube dos 27. Basicamente, Edgar... o Edgar vai falar daqui a pouco, vocês podem aguardar, né? Porque ele manja tudo. Esses artistas da música muito jovens que morreram aos 27 anos. A gente tem uma longa lista, eu vou falar apenas alguns. Jim Morrison, Jimi Hendrix, Brian Jones, Janis Joplin, Kurt Cobain, recentemente Amy Winehouse. E este filme, Edgar, que vai ser lançado diretamente em DVD nos Estados Unidos, ele traz uma versão para a motivação dessas mortes, porque até hoje se falavam em quê? Vício em drogas, álcool, problemas de saúde mental, né? Algumas versões mais verídicas, Edgar, outras meio folclóricas e tal. Já leva para um outro lado, que é a história do pacto com o demônio. Tem muita gente que acredita nessa teoria, então se você é uma delas, já espere aí o lançamento deste terror, The 27 Club. Eu deixo para vocês a dica do documentário 27 Gone Too Soon, que tá na Netflix e que trata aí de entrevistas com gente que trabalhou na música, com trechos de apresentação desses artistas. E agora chegou a hora de Edgar Piccoli Solar a respeito desses artistas jovens mortos aos 27. Porque isso é um tema recorrente para quem gosta de... Porque isso se repete, Edgar. É um tema recorrente e o assunto, ele vira e mexe, volta à discussão, porque são ícones, são pessoas que transformaram a história do rock de alguma maneira. É uma coincidência macabra. Você falou do filme, Paulinha. Eu trouxe até um livro aqui que eu li. É um livro, assim, bem ok, assim, de um cara chamado David Comfort. Até em alguns momentos meio fanfarrão, o jeito que ele descreve as coisas, mas vale a pena a leitura, que é o livro dos mortos do rock. São pessoas, são ícones que fizeram história e ficaram reconhecidos mundialmente através de suas bandas e que morreram, dos quais, aqui ele aborda na verdade 7 deles, dos quais 4 morreram aos 27 anos. A gente tem brasileiros que morreram aos 27? Sérgio? Então, eu tava dando uma olhada, o André Pretórios é um cara seminal do rock brasiliense, do punk. Se eu não me engano, posso estar enganado, ele teria morrido aos 27 também. Ele é meio do embrião ali da plebe rude, das bandas de Brasília. Agora aqui, a gente tá ouvindo os Rolling Stones. O Brian Jones era o guitarrista que formou a banda com o Mick Jagger e com o Keith Richards. Ele é fundador, portanto, dos Rolling Stones, é um cara multi-instrumentista. Essa música que a gente está ouvindo, por exemplo, o Under My Thumb, tem esse vibrafone, né? Ele que toca, ele tocava sanfona, tocava harpa, tocou saxofone com os Beatles. Era um cara bem instruído musicalmente, fez música clássica com a mãe e saiu da banda por questões relacionadas a excessos, abusos com as drogas. Depois de um mês foi encontrado morto na piscina da casa dele, na mansão da casa dele em Sussex, da Inglaterra. Foi encontrado pela namorada e tal. Será que eles não morrem aos 27? Tentando aqui achar uma explicação plausível. Porque o 27 já é aquela idade que obriga a gente a ser adulto? Pode ser. Estão acabando com a adolescência, o corpo já não aguenta mais enfiar o pé na jaca que nem antes. 27 é o limite. Ô, Fefito, mas você sabe que no rock, pra alimentar a lenda, né, as pessoas fazem estripulias, né? A Janis Joplin, curioso a Janis Joplin também, porque ela morreu, não deu nem 20 dias depois da morte do Jimi Hendrix. Ela tinha uma sessão de gravação na Califórnia, ela foi ouvir a base instrumental num dia no estúdio, foi pro hotel onde ela estava hospedada, no dia seguinte ela colocaria a voz nessa música, não apareceu para gravar, e o John Cook, que era o empresário dela, cadê a Janis? Foi buscar no hotel e encontrou ela morta lá, supostamente também. Aí a autópsia deu como certa que era o abuso de álcool e heroína também, né? Considero uma chatice esse negócio de gênios
se matarem com uso de drogas. Juro por Deus. A pessoa é gênia. A Amy Winehouse era algo que você podia prever que ia acontecer uma desgraça. A menina drogada, todo mundo fotografando e filmando aquilo, 24 horas. Aquele pai esquisito que depois daquele documentário a gente vê que era mais esquisito ainda. Se bem que documentário sempre é meio enviesado, né? A gente nunca consegue saber qual que era a verdade. Mas era quase que uma morte anunciada. Tinha bolão, você lembra que tinha um bolão que quem acertasse a data da morte dela ganhava um iPhone. E eu ficava... Aqui no Brasil mesmo, as pessoas foram ver aquele show pra ver ela cair no palco, né? E eu era meio louco. ficava indignada pensando, gente, essa menina é o maior talento, todo mundo tá vendo que vai dar ruim. E assim, nada se faz, né? A gente vai ficar assistindo essa menina morrer daqui a pouco. E aí foi o que aconteceu mesmo. Eu foquei nesses ícones do rock clássico porque o filme aborda, pelo menos no trailer, a gente vê as mortes da Amy Winehouse, do Kurt Cobain e do Jimi Hendrix. O próprio Kurt Cobain também, né? Todo mundo via que ali ia dar muito ruim, né? Lembra ele no Rock in Rio? E outra, sim, heroína total, gente. Entrega a heroína. Aí especulou-se, a Courtney Love teria conspirado pra morte. Você lembra daquela história? Existe essa teoria. Meio na casa, meio deles de campo ali, né? Ele foi encontrado morto, mas depois a versão que ficou foi a de suicídio mesmo, né? Agora, o Hendrix, menos de 20 dias antes da Janis Joplin, foi encontrado morto também na manhã, depois de uma esbórnia, na noite anterior regada a muito vinho tinto. E aí a namorada dele na época, uma garota chamada Monica Dorman, se eu não estou enganado, Monica Dorman, ela encontrou o Jimi Hendrix desacordado já, teria encontrado o Jimi Hendrix desacordado, chamou a ambulância e viu que depois constatou-se que ele havia ingerido 9 comprimidos para dormir. E dormiu profundamente, vomitou, né, a esbórnia toda que ele tinha feito na noite anterior e se afogou no próprio vômito. Caramba. É uma morte trágica, mas aí tem um monte de versões também. Ela fala que ele ainda estava vivo quando o socorro chegou. Os caras falam que ele estava sozinho no apartamento, que não tinha mais ninguém, que ele já estava morto. São mortes cobertas de mistério, Não sei se é cabalístico que fala, mas eu acho que 27 é um número emblemático também. Porque dos 27 para os 28, estou aqui pensando com pouco conhecimento de astrologia que eu tenho. É o retorno de Saturno que começa aos 28. Olha o Fefi. É quando a vida te traz todas as coisas que você deixou mal resolvidas antes, assim. Então essas pessoas morreram antes de se reconciliar com o seu passado, segundo a astrologia. Ó, e esse aqui que a gente tá ouvindo, o gênio do blues, seminal Robert Johnson, que teria feito pacto com o diabo. Olha aí outra história. A história dele é muito engraçada, porque é cheia também de versões. Uma delas diz que ele teria sido envenenado com estricnina, colocada no uísque pelo dono do bar que ele tocava, onde ele tocava, porque ele teria flertado com a namorada do dono desse bar. O Sonny Boy Williamson, outro bluesman contemporâneo dele, teria avisado. O fato é que depois de 3 dias ele morreu fragilizado, vítima de pneumonia. Mas também tem a versão de que ele foi assassinado. Tem um monte de versão que rola, principalmente quando essas lendas, né, quando se trata dessas lendas do rock. E por fim, pra gente fechar, aí vou mudar a trilha sonora, porque a gente fala do outro que morreu também aos 27. Ai, gente. Eu não sei se nesse filme ele é abordado, mas aqui na capa do livro ele é esse que tá deitado aí na frente do Lennon, do Jerry Garcia, da Janis Joplin, do Elvis Presley, do Hendrix e do Cobain. É o Jim Morrison, que foi também encontrado morto na casa dele, no apartamento dele em Paris. Aí, claro, ele, pelo que dizem, ele não era um cara totalmente entregue e viciado na heroína, e teria sido essa a causa da morte. Mas também dizem, nas teorias conspiratórias, que ele era perseguido pelo serviço secreto americano. E também tem a teoria de que ele não morreu, de que ele fingiu a própria morte, assim. O túmulo dele lá em Paris, eu visitei lá no Père Lachaise, inclusive, é alvo de peregrinação até hoje. Vai tanta gente pra visitar o túmulo que eles agora cercaram o túmulo. Porque as pessoas vão lá e ficam deixando uísque, cigarro, dando os presentinhos pro morto. E, gente, só errar tá aqui, né? O Nirvana acho que foi no Hollywood Rock, não foi no Rock in Rio. Você falou Rock in Rio? Falei errado. Não, Hollywood Mas Rock. Um ouvinte maravilhoso me corrigiu, obrigada. Foi isso mesmo, passou batido. Vamos em frente, vamos girar o assunto aqui no Morning Show, vamos lá com a pauta que segue em frente. O prefeito Marcelo Crivella afirmou ontem que as fortes chuvas que transformaram o Rio de Janeiro num caos são resultado do aquecimento global.
Aspas dele aí, Pepito. Olha, ele diz o seguinte: estamos enfrentando problemas seríssimos de aquecimento global. Nunca se choveu tanto em tão pouco tempo, fecha aspas, disse ele. A questão das mudanças climáticas são muito discutidas e há vários estudos controversos sobre o tema. Também nesta quarta-feira, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, falou sobre o assunto ao participar de uma audiência pública na Câmara dos Deputados. Vamos conferir essa reportagem da nossa colega Natasha Mazaro. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, defendeu que as discussões sobre mudanças climáticas sejam realizadas no âmbito acadêmico e não por órgãos de gestão. A declaração foi dada durante uma audiência pública na Câmara dos Deputados. Ele ressaltou que o Brasil tem problemas mais urgentes, como falta de saneamento básico, preservação de áreas verdes em regiões urbanas e a melhora da qualidade do ar. Nesse cenário, Ricardo Salles entende que a pasta deve se dedicar às questões mais palpáveis para os cidadãos. A discussão teórica, acadêmica, em seminários, em fóruns internacionais sobre causas e motivos e causas mais remotas ou mais distantes da mudança climática, nós não vamos participar de maneira ativa como estávamos antes. Nós vamos acompanhar, é bastante diferente. Por quê? Porque esse é um papel para ser feito principalmente pela academia e pelos órgãos de pesquisa, não por um órgão de administração como é o Ministério. Ricardo Salles reforçou que o Brasil não deixou o Acordo de Paris, que prevê a redução de emissões de poluentes. O ministro do Meio Ambiente também voltou a defender que a multa aplicada à mineradora Vale pelo rompimento da barragem Brumadinho seja investida em parques nacionais em Minas Gerais. A ideia de fazer a alocação nos parques, para além do mérito de desenvolver o ecoturismo, gerar emprego e uma boa renda para todo o estado de Minas Gerais que está sofrendo como um todo, a ideia foi encontrar temas que a gente pudesse fazer a conversão, a aplicação do recurso de maneira imediata. De acordo com Ricardo Salles, a medida evitaria o que ocorreu no caso da barragem de Fundão, em Mariana, onde os resultados práticos foram insignificantes. O valor da multa pelo desastre que matou centenas de pessoas no fim de janeiro é de 250 milhões de reais. O ministro do Meio Ambiente... Opa, vamos lá, então. Caio, eu acho que esse aqui é um tema do qual a gente ainda não tratou aqui no programa, né? Tem muita contradição, muita também retórica em cima disso. Seria um ciclo do planeta natural mesmo, que vai contra a versão de quem é mais preocupado com o meio ambiente, ativista da ecologia, enfim, do meio ambiente. Como é que você avalia esse fenômeno do aquecimento global, principalmente quando vem à tona a partir de uma fala, né, do prefeito Crivella no Rio de Janeiro, dizendo que, olha, nunca choveu tanto em tão pouco tempo, né? Conclusão 100% científica, né, do prefeito. Eu avalio sempre com muito ceticismo, né? A gente tem que lembrar que sequer existe capacidade computacional para prever o clima de amanhã, né? Isso é feito de forma extremamente imprecisa. Aqui a gente tem que exercitar mesmo a nossa humildade intelectual dentro daquela máxima socrática de que a gente só sabe que não sabe nada, né? Eu tive acesso aos... esse é um tema que eu tive acesso aos dois lados do argumento, né? Então, desde entrevistas do professor Ricardo Felício, né, artigos do Instituto Mises, o Rodrigo Constantino, nosso colega Jovem Pan, tem excelentes artigos sobre esse tema, refutando aí a mudança climática, né, enquanto, enfim, fenômeno. Por outro lado, também, até por influência da minha ex-namorada, que já falei aqui, que era vegana, tinha uma pegada ambientalista, eu vi tudo de Al Gore, Leonardo DiCaprio, Cowspiracy, todos esses documentários. Agora, esse tema ele é tão controverso, eu estava tendo esse papo com a Paulinha, que tem divergência até na história da terminologia, porque começou como aquecimento global, né? Então, global warming, e depois virou mudança climática, que é climate change. E aí eu assisti, até por recomendação da Paulinha, o filme Vice, que é uma interpretação maravilhosa do Christian Bale, do Dick Cheney, ex-vice-presidente americano. E nesse filme, que é um filme de viés progressista, ele fala que essa mudança terminológica de aquecimento global para mudança climática era uma narrativa da direita para amenizar o termo. Eu, por outro lado, tive informação que era uma narrativa da esquerda. Por quê? Porque na primeira década do século XXI, todas as previsões do final do século XX a respeito de clima não se confirmaram e, para piorar, a temperatura média global deu uma caída. Então, eles tiveram que reformular toda a teoria para continuar. Então, assim, de fato, o consenso científico
que é alegado, que mais de 90% dos climatologistas e tal acreditam nisso, a gente tem que lembrar também que essa era a mesma situação em relação às leis de Newton, né? E a explicação newtoniana do mundo, aí vem Einstein e derruba tudo isso. Mesmo a ciência, ela não é imune a viés de confirmação, a lobby e até a necessidade humana de estabelecer relações de causa e efeito. A grande discussão que tem aqui é sobre antropogenia dos fenômenos climáticos, ou seja, em que medida que o homem está causando a mudança climática. Isso. Esse que é o ponto. E é aqui que a gente tem que estar com a cabeça aberta e não cravar absolutamente nada. Pois é. Né? Só que eu concordo muito com a fala do ministro, do Salles, quando ele traz para um lado mais pragmático, fala, vamos cuidar de saneamento básico, vamos cuidar da poluição das cidades, dos parques nacionais, e deixa essa discussão mais ampla, mais elaborada, para a academia, até que a gente tenha uma conclusão, né? E frente ao que você falou, né, que a gente tem até dificuldades para fazer uma previsão de um tempo e um clima, de um espaço bem curto de tempo, que dirá de uma era diferente para outra era, sim, pelas quais o planeta vem passando. Parece que durante a experiência humana, a época mais quente foi a Idade Medieval. Não, mas agora há de se convir que nós estamos detonando esse planeta. Isso que eu ia falar, tem coisa bem óbvia, é só você ver o lixo, olha o plástico no mar. A poluição mesmo que o Caio falou, qualquer pessoa sabe, moramos em São Paulo e passamos mal por isso. Então acho que tem coisas óbvias aí que a gente pode trabalhar que são bastante objetivas, que se a gente já fizer isso, já tá bom, porque às vezes nem isso a gente faz. Isso a gente faz. E não é nem de esquerda nem de direita, né, gente? É uma questão... É de ser humano, sobrevivência. É de ser humano, Vamos lá, quem tá aí do nosso cast pra dar a hora certa, hein? Sim. Vai, professor. O Fefito agora virou astrólogo também, né? Daqui a pouco vira filósofo. Daqui a pouco eu tô concorrendo com Olavo de Carvalho, meu filho. Tá pensando o quê? Já sabe o final da história. 11h24, eu vou virar guru do Caio. Quinta-feira, vamos lá, Paulinha, rapidinho nesse fim de Morning Show. Ed, queria convidar todo mundo hoje para uma live em youtube.com/milkshakejp, o novo canal aqui de cultura e entretenimento geek da Jovem Pan. A gente vai pela primeira vez fazer o podcast de séries direto do sofá ao vivo. Vai ter convidado o Bruno Fava do Freak Pop. A gente vai falar de Game of Thrones, expectativas para a última temporada. Então esperamos você nessa live, 3 da tarde, youtube.com. Ela é a nossa Calize. Trabalhando em regime análogo à escravidão. A Paulinha é a vanguarda. Ela é a nossa Calize. É isso, gente. Vamos ficando por aqui, agradecendo o prestígio de sua audiência. Muito obrigado, hein? A gente volta amanhã na programação a partir das 10. Cuidem-se. Tchau. Morning Show.